Existem pessoas que nasceram carregando algo espiritual tão forte dentro delas que, mesmo sem entender, passam a vida inteira sentindo que são diferentes. Enquanto muitos vivem apenas preocupados com o natural, essas pessoas percebem guerras invisíveis acontecendo ao redor delas. Elas entram em ambientes e sentem um peso estranho. Às vezes acordam no meio da noite sem motivo aparente. Em alguns momentos, começam a orar e sentem uma intensidade espiritual difícil de explicar. E durante anos pensam que isso é apenas emoção, sensibilidade ou imaginação. Mas a verdade é que existem chamados que o céu coloca sobre determinadas vidas. E um dos dons mais temidos pelo inferno é o dom de libertação espiritual. O diabo teme pessoas que carregam esse chamado porque elas se tornam instrumentos usados por Deus para quebrar correntes espirituais, restaurar vidas destruídas e arrancar almas das trevas. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem hoje justamente porque o Espírito Santo quer abrir seus olhos espirituais. Talvez muitas das batalhas que você enfrentou durante a vida não foram coincidência. Talvez existia uma razão espiritual por trás de tudo aquilo que tentou te parar, te desanimar e até te afastar da presença de Deus. A verdade é que ninguém entra em guerra contra alguém que não representa a ameaça. O inferno não perde tempo atacando quem está espiritualmente adormecido. Mas quando existe um chamado sobre uma vida, principalmente um chamado ligado à libertação espiritual, as trevas tentam impedir essa pessoa desde cedo. Por isso, muitas pessoas escolhidas por Deus passam por lutas intensas ainda jovens. Algumas enfrentam rejeição dentro da própria família. Outras enfrentam crises emocionais profundas. Algumas sentem solidão constante, como se nunca fossem totalmente compreendidas por ninguém. E durante muito tempo elas perguntam: Deus, por que minha vida parece uma batalha sem fim? Mas existe algo poderoso que você precisa entender hoje. Talvez suas guerras não sejam um sinal de abandono. Talvez sejam um sinal de chamado. O primeiro sinal de que você pode possuir o dom de libertação espiritual é que você sente as batalhas espirituais de maneira muito intensa. Enquanto algumas pessoas conseguem viver sem perceber nada ao redor, você sente quando algo está errado. Você percebe quando um ambiente está pesado. Você nota mudanças espirituais em determinados lugares. Às vezes sente uma tristeza repentina sem explicação. Em outros momentos, sente necessidade urgente de orar por alguém, mesmo sem saber exatamente o motivo. E o mais impressionante é que muitas vezes, depois dessas orações, você descobre que aquela pessoa realmente estava passando por uma guerra espiritual ou emocional muito forte. Isso acontece porque Deus começa a despertar sensibilidade espiritual naqueles que Ele deseja usar. Só que no começo, tudo parece confuso. A pessoa não entende o que está acontecendo consigo mesma. Ela apenas sente que existe algo diferente dentro dela. A Bíblia diz em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Esse versículo revela algo muito profundo. Existe uma batalha invisível acontecendo constantemente, e algumas pessoas são chamadas por Deus para discernir essa guerra de forma mais intensa. Talvez você tenha tentado ignorar isso durante anos. Talvez tenha pensado que era apenas ansiedade, excesso de emoção ou imaginação. Mas existem momentos em que o Espírito Santo permite que uma pessoa perceba a realidade espiritual ao redor dela. E isso não significa que ela seja superior a ninguém. Significa apenas que Deus pode estar preparando essa vida para algo maior. Pessoas que carregam o dom de libertação normalmente não conseguem viver uma vida espiritual superficial. Mesmo quando tentam se afastar de Deus, sentem um vazio enorme dentro da alma. Tentam ocupar o coração com outras coisas, mas nada consegue preencher completamente, porque existe um chamado queimando dentro delas. Existe algo puxando essa pessoa de volta para a presença de Deus repetidamente. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você tentou esquecer as coisas espirituais, tentou viver apenas no automático, tentou seguir a vida como todo mundo segue, mas em algum momento sentiu aquela inquietação voltando, sentiu vontade de orar novamente, sentiu saudade da presença de Deus. Isso acontece porque o Espírito Santo não abandona facilmente aqueles que foram separados para um propósito. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Muitas vezes a própria pessoa chamada para a libertação não percebe o valor espiritual que carrega. Ela olha para si mesma e enxerga apenas fraquezas. Enxerga os erros, os medos,
as feridas emocionais e as limitações. Mas Deus tem o costume de escolher justamente aqueles que o mundo considera improváveis. Foi assim com Davi. Enquanto todos olhavam para seus irmãos mais fortes, Deus escolheu o menino esquecido no campo. Foi assim com Moisés, que se achava incapaz de falar. Foi assim com Gideão, que se via pequeno demais. O céu não escolhe baseado apenas na força humana. Deus olha para o coração. Deus vê aquilo que ninguém consegue enxergar. E talvez o inimigo tenha passado anos tentando destruir sua identidade justamente porque ele percebeu antes de você o chamado que existe sobre sua vida. Talvez muitas das guerras emocionais que você enfrentou tinham como objetivo fazer você desistir antes mesmo de descobrir quem é em Deus. Porque uma pessoa que descobre sua autoridade espiritual se torna perigosa para as trevas. O inferno teme homens e mulheres que aprendem a orar com sinceridade. Teme pessoas que entram na presença de Deus de coração quebrantado. Teme aqueles que começam a desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Porque quando alguém entende a autoridade que possui no nome de Jesus, correntes começam a ser quebradas, vidas começam a ser transformadas e ambientes espirituais começam a mudar. Mas existe algo muito importante que você precisa guardar no coração. Possuir um chamado espiritual não significa viver sem lutas. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Quem possui o dom de libertação frequentemente enfrenta guerras maiores justamente porque está sendo preparado para ajudar outras pessoas no futuro. Deus não desperdiça dor. Essa é uma das maiores verdades espirituais que existem. As lágrimas que você derramou em silêncio não foram inúteis. As noites difíceis não passaram despercebidas diante do céu. As batalhas emocionais que quase destruíram você podem se transformar em testemunho para levantar pessoas que hoje estão vivendo exatamente aquilo que você já enfrentou. Talvez por isso você sente tanta compaixão por pessoas feridas. Talvez por isso seu coração se move quando vê alguém sofrendo espiritualmente. Porque Deus costuma transformar sobreviventes em instrumentos de cura. Pessoas que já passaram pelo vale conseguem entender a dor de quem ainda está preso nele. E enquanto você escuta essa mensagem, talvez algo esteja acontecendo dentro do seu coração. Talvez algumas peças estejam começando a se encaixar agora. Talvez você esteja entendendo por que certas experiências espirituais acompanham sua vida há tanto tempo. Não foi coincidência. Não foi acaso. Existe um propósito sendo desenvolvido dentro de você. O céu ainda está escrevendo sua história. E embora o inimigo tenha tentado te parar de muitas formas, você continua de pé. Isso significa que existe uma mão poderosa te sustentando até aqui. Existe um chamado vivo sobre sua vida. Existe uma autoridade espiritual que Deus ainda está desenvolvendo dentro da sua alma. E talvez hoje seja apenas o começo do momento em que seus olhos espirituais finalmente começarão a entender por que o inferno lutou tanto para impedir você de descobrir quem realmente é em Cristo Jesus. E se você acredita que Deus está despertando algo poderoso dentro da sua vida, escreva aqui nos comentários: eu não vou mais ignorar o meu chamado. Quando você comenta, você sinaliza para Deus que está se posicionando conforme a sua vontade. Existe um segundo sinal muito forte na vida daqueles que possuem o dom de libertação espiritual. E esse sinal geralmente aparece de maneira silenciosa, quase escondida dentro da rotina da pessoa. É quando ela começa a perceber que carrega uma sensibilidade espiritual diferente das outras pessoas. Não se trata apenas de emoção. Não é simplesmente ter um coração sensível. É algo mais profundo. É como se o Espírito Santo permitisse que essa pessoa discernisse dores, opressões e batalhas invisíveis que muita gente ao redor não consegue perceber. Talvez isso já tenha acontecido com você várias vezes. Você conversa com alguém e sente imediatamente que aquela pessoa está carregando um peso enorme dentro da alma, mesmo quando ela tenta esconder atrás de um sorriso. Às vezes você entra em determinados lugares e sente uma inquietação sem explicação. Em alguns momentos, sente vontade repentina de orar por alguém e depois descobre que aquela pessoa estava vivendo uma guerra intensa. Isso não acontece por acaso. Existem pessoas que Deus começa a despertar espiritualmente de maneira diferente, porque serão usadas para ajudar vidas aprisionadas. O problema é que no começo, essa sensibilidade pode assustar. Muitas pessoas passam anos tentando ignorar o que sentem porque ninguém explicou a elas o que estava acontecendo. Algumas acham que estão ficando emocionais demais. Outras tentam se convencer de que é apenas coisa da cabeça. E existem aquelas que se afastam completamente da presença de Deus,
porque têm medo da intensidade espiritual que percebem dentro delas mesmas. Mas o que vem do Espírito Santo não desaparece facilmente. Quanto mais a pessoa tenta fugir, mais sente aquele vazio interior, porque existe algo queimando dentro dela. Existe um chamado que continua vivo, mesmo em meio às distrações, aos medos e às lutas emocionais. E existe um detalhe muito importante sobre quem possui esse dom. Normalmente são pessoas que passaram por dores profundas. Deus frequentemente permite que aqueles que serão usados para curar outros enfrentem processos difíceis primeiro. Isso porque pessoas quebrantadas desenvolvem compaixão verdadeira. Quem nunca chorou dificilmente entende a lágrima do outro. Quem nunca enfrentou guerra espiritual não consegue compreender totalmente quem está preso nela. Talvez você tenha se perguntado muitas vezes por que sofreu tanto emocionalmente. Talvez tenha olhado para sua caminhada e pensado que as batalhas eram grandes demais. Mas existe algo poderoso que você precisa entender hoje. Deus pode usar exatamente as áreas onde você mais sofreu para transformar você em instrumento de libertação na vida de outras pessoas. Existem feridas que se transformam em autoridade espiritual quando são entregues nas mãos de Deus. Existem dores que se transformam em testemunho. Existem cicatrizes que se tornam ferramentas para alcançar vidas quebradas. O inimigo tentou destruir você através das suas lutas. Mas Deus pode usar exatamente essas experiências para fortalecer outras pessoas que estão quase desistindo. A verdade é que quem carrega o dom de libertação normalmente não consegue permanecer indiferente diante do sofrimento espiritual dos outros. Existe algo dentro dessa pessoa que se move quando vê alguém oprimido, perdido ou destruído emocionalmente. Enquanto alguns apenas criticam, quem possui esse chamado sente vontade de ajudar, de interceder, de acolher e de lutar espiritualmente pela restauração daquela vida. Jesus era exatamente assim. Ele enxergava além das aparências. Enquanto muitos viam pecadores, fracassados e pessoas rejeitadas, Jesus via almas feridas precisando de cura e libertação. E aqueles que carregam o Espírito de Deus começam a desenvolver essa mesma compaixão dentro do coração. A Bíblia diz em Mateus 9:36: "E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor." Esse versículo revela algo muito forte sobre o coração de Cristo. Jesus não olhava apenas para o comportamento das pessoas. Ele enxergava as dores escondidas, os pesos invisíveis e as prisões espirituais que estavam destruindo aquelas vidas por dentro. Talvez seja exatamente isso que acontece com você. Talvez você perceba que não consegue ignorar a dor das pessoas. Mesmo quando tenta seguir sua vida normalmente, existe algo dentro do seu coração que se move diante de quem está sofrendo. E isso pode ser um sinal de que o Espírito Santo está desenvolvendo em você um coração preparado para libertar e restaurar vidas. Mas junto com essa sensibilidade espiritual, também vêm batalhas muito intensas, porque pessoas chamadas para libertação frequentemente sentem ataques emocionais fortes. Em alguns períodos parece que a mente vira um campo de guerra. Surgem pensamentos negativos, desânimo, sensação de peso e até vontade de desistir de tudo. Isso acontece porque o inferno tenta enfraquecer emocionalmente aqueles que possuem potencial espiritual. O inimigo sabe que uma pessoa ferida emocionalmente tem dificuldade para enxergar sua identidade em Deus. Por isso ele trabalha constantemente tentando gerar medo, insegurança, culpa e confusão dentro da mente. Porque enquanto alguém vive espiritualmente confuso, permanece limitado. Talvez você tenha vivido exatamente isso. Momentos em que sentia vontade de buscar a Deus, mas ao mesmo tempo enfrentava um peso enorme dentro da alma. Como se existisse uma guerra invisível, tentando impedir você de crescer espiritualmente. E muitas vezes isso gerou até questionamentos dentro do seu coração. Você orava, buscava a presença de Deus, mas as batalhas pareciam aumentar. Só que existe uma verdade espiritual muito importante. O inferno luta mais intensamente contra aqueles que representam ameaça. Pessoas espiritualmente adormecidas não incomodam as trevas. Mas quando alguém começa a desenvolver intimidade com Deus, discernimento espiritual e vida de oração, o reino das trevas reage. Foi assim com Daniel. Quanto mais ele buscava a Deus, mais enfrentava a resistência espiritual. Foi assim com Elias, com Jeremias, com os discípulos e com tantos outros homens de Deus ao longo da Bíblia. A guerra espiritual sempre existiu,
Mas aqueles que permanecem firmes acabam desenvolvendo autoridade através da dependência do Senhor. E talvez Deus esteja permitindo que você passe por certos processos, justamente para fortalecer sua vida espiritual. Porque a autoridade não nasce da teoria, ela nasce da intimidade com Deus em meio às batalhas. Pessoas usadas para a libertação normalmente aprenderam a depender do Senhor nos momentos em que ninguém mais podia ajudá-las. Existe algo muito profundo nisso tudo. Muitas vezes o próprio sofrimento aproxima a pessoa da presença de Deus. As lágrimas levam ao altar, as guerras levam à oração, o deserto leva à dependência espiritual, e aquilo que parecia apenas dor acaba se tornando preparação. Talvez hoje você ainda não consiga entender completamente tudo o que viveu. Talvez existam perguntas sem resposta dentro do seu coração. Mas uma coisa é certa: Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo nas fases mais difíceis, o Senhor estava trabalhando silenciosamente dentro da sua vida. E sabe o que é mais poderoso? O inimigo queria que você saísse dessas batalhas destruído. Mas Deus pode fazer você sair delas mais forte espiritualmente. Porque quando alguém continua buscando a presença do Senhor mesmo ferido, mesmo cansado, e mesmo em meio às guerras internas, algo começa a amadurecer espiritualmente dentro dessa pessoa. Talvez você ainda se veja pequeno demais, fraco demais, ou incapaz demais. Mas Deus tem o costume de levantar justamente aqueles que ninguém imaginava. O céu trabalha de maneira diferente dos homens. Enquanto o mundo olha a aparência, Deus olha propósito. Enquanto as pessoas enxergam limitações, Deus enxerga potencial espiritual. E talvez o Espírito Santo esteja começando a revelar para você que suas lutas nunca foram apenas naturais. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao redor da sua vida há muito tempo, porque o inferno percebeu cedo demais que existe algo poderoso sendo desenvolvido dentro de você. Você não foi chamado para permanecer preso no medo. Não foi chamado para viver derrotado emocionalmente. Não foi chamado para passar a vida inteira sem entender quem é diante de Deus. Existe um propósito maior sobre sua caminhada. Existe uma autoridade espiritual que o Senhor ainda está formando dentro da sua alma. E talvez tudo o que você viveu até aqui tenha sido apenas o começo da preparação que Deus está realizando para usar sua vida de uma maneira que você ainda nem consegue imaginar. Existe um terceiro sinal muito forte na vida daqueles que possuem o dom de libertação espiritual. E talvez esse seja um dos mais difíceis de entender no começo da caminhada. Pessoas chamadas para esse tipo de propósito normalmente enfrentam uma guerra intensa, justamente quando começam a buscar mais a presença de Deus. É como se toda vez que elas decidem se aproximar do Senhor, algo tentasse puxá-las para trás. Surgem distrações, ataques emocionais, desânimo, pensamentos negativos, cansaço espiritual e até situações inesperadas que tentam afastá-las da intimidade com Deus. E o mais curioso é que muitas dessas pessoas pensam que isso significa fraqueza espiritual. Elas acreditam que, se estivessem realmente próximas de Deus, não enfrentariam tantas lutas internas. Mas a verdade é exatamente o contrário. O inferno não desperdiça força contra quem não representa ameaça. Quando uma pessoa começa a desenvolver vida de oração, discernimento espiritual e intimidade com o Espírito Santo, ela se torna perigosa para as trevas. Talvez você tenha percebido isso na própria vida. Houve momentos em que você decidiu buscar mais a Deus. E justamente nesses períodos as batalhas aumentaram. Parecia que sua mente ficava mais atacada. Algumas situações começaram a sair do controle. Surgiram crises emocionais, conflitos inesperados e um peso espiritual difícil de explicar. E muitas vezes você perguntou dentro do coração: meu Deus, por que quanto mais eu tento me aproximar de Ti, mais guerras aparecem? A resposta pode ser mais profunda do que você imagina. Talvez exista um chamado espiritual sobre sua vida, e o inimigo esteja tentando impedir que você descubra a autoridade que possui em Cristo Jesus. Porque existe algo que o inferno teme profundamente: pessoas que aprendem a permanecer firmes diante das batalhas espirituais. O diabo sabe que alguém que desenvolve intimidade verdadeira com Deus se torna instrumento de libertação para outras vidas. E é exatamente por isso que tantas distrações aparecem quando você tenta fortalecer sua vida espiritual. Talvez você já tenha vivido noites em que sentiu vontade intensa de orar sem entender completamente o motivo. Em alguns momentos, parecia existir uma inquietação dentro da sua alma, como se o Espírito Santo estivesse chamando você para mais perto.
E quando finalmente você começava a buscar a presença de Deus, percebia uma intensidade espiritual diferente acontecendo. Isso ocorre porque pessoas que possuem o dom de libertação frequentemente carregam uma necessidade profunda de oração. Elas não conseguem viver apenas de aparência espiritual. Não conseguem se sustentar apenas em religiosidade superficial. Existe dentro delas uma fome pela presença de Deus que aumenta conforme o chamado começa a despertar. A Bíblia diz em Tiago 4:8: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse versículo revela um princípio poderoso. Quanto mais nos aproximamos da presença do Senhor, mais o céu começa a transformar nossa vida espiritual. E é justamente isso que o inferno tenta impedir, porque uma pessoa cheia da presença de Deus carrega autoridade espiritual. Talvez durante anos você não tenha entendido por que sentia necessidade de ficar sozinho em alguns momentos para orar, refletir ou buscar a Deus. Talvez existam períodos em que sua alma simplesmente pede silêncio, presença e intimidade espiritual. Isso não é coincidência. Deus frequentemente separa aqueles que Ele deseja preparar. Foi assim com Moisés no deserto. Foi assim com Elias na caverna. Foi assim com João Batista no isolamento. Antes de usar alguém publicamente, Deus trabalha profundamente no secreto. Porque a autoridade espiritual não nasce diante das multidões. Ela nasce nos momentos em que ninguém está vendo, mas você continua buscando a presença do Senhor. E existe um quarto sinal muito forte em pessoas que possuem o dom de libertação espiritual. Elas frequentemente percebem quando alguém está espiritualmente ferido, mesmo sem essa pessoa dizer nada. Existe um discernimento emocional e espiritual que vai além das palavras. Às vezes basta olhar para alguém e sentir que existe uma dor escondida ali. Em alguns casos, pessoas começam a se abrir emocionalmente sem nem entender por que sentiram confiança. Talvez isso aconteça com você constantemente. Pessoas chegam perto de você e começam a contar lutas, traumas, crises e dores profundas sem planejamento. E muitas vezes, você se pergunta por que isso acontece com tanta frequência. A resposta pode ser simples. Existe uma unção de acolhimento e libertação sendo desenvolvida dentro da sua vida. Quem possui esse chamado geralmente atrai pessoas feridas espiritualmente, porque o Espírito Santo começa a transformar essa pessoa em um canal de consolo, direção e fortalecimento. Só que isso também traz um grande desafio: aprender a não carregar o peso do mundo sozinho. Muita gente chamada para a libertação acaba emocionalmente cansada, porque tenta resolver os problemas de todos ao redor, enquanto ignora sua própria necessidade de descanso espiritual. E isso é perigoso. Nem Jesus carregava tudo sozinho em sua humanidade. Muitas vezes, ele se afastava das multidões para orar, descansar e estar na presença do Pai. Você precisa entender algo muito importante. Não é sua força que liberta pessoas. É o poder de Deus. Você não foi chamado para ser salvador de ninguém. Você foi chamado para ser instrumento nas mãos do Senhor. E instrumentos precisam permanecer conectados à fonte certa. Talvez uma das maiores batalhas da sua vida tenha sido exatamente essa: tentar ser forte o tempo inteiro, tentar sustentar tudo sozinho, tentar carregar dores que só Deus pode transformar. Mas o Espírito Santo quer ensinar você a descansar na presença do Senhor, porque ninguém consegue vencer guerras espirituais sem intimidade verdadeira com Deus. E existe ainda um quinto sinal extremamente marcante na vida daqueles que possuem o dom de libertação espiritual. O inimigo tenta constantemente atingir a identidade dessa pessoa. Desde cedo surgem pensamentos de inferioridade, sentimento de incapacidade, medo, culpa e confusão emocional. É como se existisse uma voz invisível tentando convencer essa pessoa de que ela nunca será usada por Deus. Talvez você tenha ouvido isso dentro da mente durante anos. Pensamentos dizendo que você não é bom o suficiente, que Deus nunca poderá usar sua vida, que seus erros foram grandes demais, ou que você jamais vencerá suas próprias batalhas. Mas escute isso com muita atenção agora. O inimigo sempre tenta atacar primeiro a identidade daqueles que carregam propósito espiritual. Porque uma pessoa que descobre quem é em Cristo se torna extremamente perigosa para as trevas. Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Enquanto Deus o chamava de valente, ele se enxergava pequeno e fraco. Foi assim com Jeremias, que acreditava ser incapaz. Foi assim com Pedro, que carregava falhas e impulsividade. Mas Deus não escolhe baseado na perfeição humana.
Ele escolhe aqueles que estão dispostos a se render completamente. E talvez o céu esteja tentando fazer você entender hoje que suas guerras nunca foram inúteis. Existe um propósito sendo formado no meio das suas dores. Existe uma autoridade espiritual sendo desenvolvida nas batalhas que você enfrentou em silêncio. Existe uma preparação acontecendo dentro da sua alma. Talvez o inimigo tenha tentado destruir você emocionalmente porque sabia do impacto espiritual que sua vida pode causar quando você finalmente descobrir quem é diante de Deus. Porque pessoas cheias do Espírito Santo transformam ambientes. Pessoas cheias da presença de Deus quebram correntes espirituais. Pessoas que vivem em intimidade com o Senhor se tornam instrumentos de libertação para famílias inteiras. E talvez hoje o Espírito Santo esteja começando a abrir seus olhos espirituais de maneira mais profunda. Talvez agora você esteja entendendo por que tantas experiências da sua vida pareciam diferentes das experiências das outras pessoas. Não foi coincidência. Não foi acaso. Existe um chamado sobre sua vida. E embora o inferno tenha tentado te parar inúmeras vezes, você continua aqui, continua buscando, continua ouvindo a voz de Deus, continua sentindo esse fogo espiritual queimando dentro da alma. Isso significa que a mão do Senhor ainda está sustentando você. Porque quando Deus decide levantar alguém, nenhuma força das trevas consegue impedir o propósito eterno que Ele estabeleceu sobre aquela vida. Existe um momento na caminhada espiritual em que a pessoa finalmente começa a entender que suas lutas nunca foram apenas coincidências. Tudo aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. As guerras emocionais, a sensibilidade espiritual, os períodos de solidão, as noites de oração, os ataques invisíveis, os momentos em que parecia existir um peso inexplicável sobre a mente e o coração. Pouco a pouco, Deus começa a revelar que havia um propósito sendo formado no meio de tudo isso. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez o Espírito Santo esteja abrindo seus olhos espirituais para entender que sua vida não é comum aos olhos do céu. Porque pessoas que carregam o dom de libertação espiritual frequentemente passam anos sem compreender a dimensão do chamado que possuem. Elas apenas sentem que existe algo diferente dentro delas. Sentem que nasceram para algo maior. Sentem que não conseguem viver uma vida espiritual superficial como tantas pessoas vivem. Ao longo desta mensagem, nós falamos sobre os sinais que acompanham aqueles que possuem esse dom. Primeiro, a intensidade das batalhas espirituais. Depois, a sensibilidade para perceber dores invisíveis. Em seguida, a guerra que surge quando a pessoa decide buscar mais a presença de Deus. Também falamos sobre a capacidade de discernir pessoas feridas espiritualmente. E, por fim, sobre os ataques constantes contra a identidade daqueles que carregam propósito espiritual. E sabe o que tudo isso revela? Que o inferno muitas vezes percebe o potencial espiritual de uma pessoa, antes mesmo dela descobrir quem é diante de Deus. Talvez por isso sua vida tenha sido marcada por tantas lutas desde cedo. Talvez o inimigo tenha tentado destruir sua fé, sua mente e sua identidade, porque existia algo poderoso sendo desenvolvido dentro de você. Porque pessoas usadas por Deus para libertar outras vidas se tornam ameaça direta contra as trevas. Mas existe algo muito importante que você precisa guardar dentro do coração. O dom de libertação não é sobre poder humano. Não é sobre ego. Não é sobre aparência espiritual. É sobre dependência de Deus. Quem realmente é usado pelo Senhor entende que sem a presença do Espírito Santo não consegue fazer absolutamente nada. Muitas pessoas se perdem espiritualmente porque começam a buscar mais o reconhecimento dos homens do que a presença de Deus. Querem parecer espirituais diante das pessoas, mas abandonam o secreto. E a autoridade espiritual sem intimidade com Deus não se sustenta por muito tempo. Por isso, talvez o maior convite que o Espírito Santo esteja fazendo para você hoje não seja apenas descobrir seu chamado, mas desenvolver intimidade verdadeira com o Senhor. Porque o dom sem comunhão pode gerar orgulho. Mas quando alguém permanece aos pés de Cristo, entende que toda a autoridade vem dele. A Bíblia diz em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse versículo revela algo poderoso. Quem liberta não é o homem. Quem transforma não é o homem. Quem quebra correntes espirituais não é o homem. É Jesus. Sempre será Jesus. Você pode possuir um chamado espiritual, mas sua força continuará vindo do Senhor. É na presença de Deus que você encontrará direção.
É na oração que encontrará discernimento. É no secreto que sua alma será fortalecida, porque ninguém consegue lutar batalhas espirituais apenas na força emocional. Talvez durante muito tempo você tentou carregar tudo sozinho, tentou ser forte o tempo inteiro, tentou esconder suas dores enquanto ajudava outras pessoas, mas o Espírito Santo quer ensinar você a descansar, quer mostrar que até aqueles que possuem chamado precisam permanecer quebrantados diante de Deus. Existe algo muito bonito em pessoas que carregam o dom de libertação. Geralmente elas sabem o que é sofrer, sabem o que é sentir dor emocional, sabem o que é travar batalhas internas, e exatamente por isso, conseguem compreender pessoas feridas com mais profundidade. Deus transforma sobreviventes em instrumentos de cura. Talvez hoje você olhe para trás e veja momentos em que quase desistiu de tudo. Houve fases em que você pensou que não suportaria mais a pressão emocional. Dias em que o medo parecia maior que a esperança. Noites em que as lágrimas caíram sem que ninguém soubesse. Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus continuou sustentando sua vida. E isso prova algo muito forte. Existe uma mão poderosa guardando você. O inimigo tentou parar sua caminhada muitas vezes, mas não conseguiu destruir o propósito que Deus colocou sobre sua vida. Porque quando o Senhor decide levantar alguém, nenhuma força das trevas consegue impedir completamente os planos dele. Talvez você ainda esteja em processo. Talvez ainda existam áreas feridas dentro da sua alma. Talvez você ainda esteja aprendendo a lidar com certas guerras espirituais e emocionais. Mas Deus não exige perfeição para começar a usar alguém. Ele procura corações disponíveis. Procura pessoas dispostas a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Sem a Tua presença eu não consigo continuar. E talvez esse seja o momento em que o céu está chamando você para mais perto. Não para viver de aparência espiritual. Não para viver apenas de emoções passageiras, mas para desenvolver uma caminhada profunda, sincera e verdadeira com Deus. Porque o mundo está cheio de pessoas feridas emocionalmente. Famílias destruídas. Pessoas presas em vícios, depressão, medo e sofrimento espiritual. E Deus continua levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para levar esperança, cura e libertação. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez as guerras que quase destruíram você tenham sido, na verdade, parte da preparação espiritual que o Senhor estava realizando silenciosamente dentro da sua vida. Talvez as lágrimas tenham fortalecido sua alma mais do que você imaginava. Talvez o deserto tenha aproximado você da presença de Deus de uma forma que nunca aconteceria no conforto. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? O inimigo queria transformar sua dor em destruição. Mas Deus pode transformar sua dor em testemunho. Pode transformar suas cicatrizes em autoridade espiritual. Pode transformar sua história em instrumento para alcançar vidas que hoje estão quase desistindo. Por isso, não tenha medo do chamado de Deus sobre sua vida. Não tenha medo das batalhas. Não tenha medo daquilo que o Espírito Santo está despertando dentro de você. Porque o mesmo Deus que chama, também sustenta. O mesmo Deus que escolhe, também fortalece. O mesmo Deus que envia, também protege. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar completamente tudo aquilo que Deus fará através da sua vida, mas continue buscando a presença do Senhor. Continue fortalecendo sua intimidade com Deus. Continue orando mesmo em meio às guerras. Continue permanecendo firme quando o medo tentar dominar sua mente. Porque existe uma autoridade espiritual sendo formada dentro de você. Existe um propósito vivo sobre sua caminhada. Existe uma unção que o inferno tentou impedir durante anos, mas que continua crescendo dentro da sua alma. E enquanto você continua ouvindo esta mensagem, talvez o Espírito Santo esteja tocando profundamente seu coração agora. Talvez exista algo queimando dentro de você neste momento. Talvez lágrimas estejam surgindo porque sua alma reconhece que Deus está falando diretamente com você. Então feche seus olhos por alguns instantes e permita que esta oração alcance seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece as guerras invisíveis, conhece as lágrimas escondidas, conhece as dores que ninguém mais viu. Pai, existem pessoas cansadas emocionalmente, pessoas que passaram anos lutando sem entender o motivo de tantas batalhas espirituais. Mas hoje, eu peço que Teu Espírito Santo traga clareza, força e direção. Senhor, quebra toda a corrente de medo, de insegurança e de confusão espiritual.
Arranca todo o pensamento de incapacidade que o inimigo lançou sobre esta vida. Mostra para essa pessoa que ela não está sozinha. Mostra que existe um propósito maior sendo desenvolvido em meio às lutas. Pai, fortalece aqueles que estão desanimados. Cura os corações feridos. Renova as forças daqueles que pensaram em desistir. Derrama paz sobre as mentes cansadas e coloca novamente esperança dentro dessas almas. Senhor, que toda opressão espiritual seja repreendida no nome de Jesus, que toda treva recue diante da Tua presença poderosa e que esta pessoa sinta agora o Teu amor, envolvendo sua vida, restaurando suas emoções e fortalecendo sua fé. Levanta homens e mulheres cheios da Tua presença. Levanta pessoas comprometidas contigo. Levanta vidas que serão instrumentos de libertação, cura e restauração nesta geração. E acima de tudo, Senhor, nunca permita que essas pessoas se afastem da Tua presença, porque sem Ti nós não somos nada. Sem Ti não existe força, não existe direção, não existe verdadeira liberdade. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio às batalhas o Senhor continua sustentando Teus filhos. Obrigado porque aquilo que tentou destruir esta vida não será o fim da história. O Senhor ainda transformará lágrimas em testemunho, dor em força e sofrimento em propósito. Em nome de Jesus, amém.